meus queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo ao canal Superando a Dor da Perda. Meu nome é Maria Madalena Manoel. Gostaria de começar já com minha oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de todas as consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Como vocês sabem, meus irmãos, eu tenho um lapso de memória. Às vezes apaga um pouquinho, mas volta, porque eu tive isso ficou uma sequela depois que eu perdi a minha filha, a minha mãe, e as pessoas que eu amo, que vocês sabem, eu sempre relato sobre isso, então eu tenho esse lapso de memória. Mas isso é uma coisa que ela vai, mas volta. Então vocês não reparem não se às vezes sumir um pouquinho a memória e eu ficar pensando, sabe, raciocinando um pouco, porque isso daí não tem como voltar, porque os médicos já diagnosticaram. Então não tem jeito, isso daí eu vou ter sempre. Então vocês me perdoem se quando eu estiver falando, às vezes eu ficar meio assim, porque some mesmo um pouco, mas isso daí eu tenho que fazer exercício na minha memória. Mas daí eu vou contar um pouquinho para vocês da minha infância, porque eu gostaria que vocês soubessem um pouco mais de mim, porque aí pelo menos daí é mais fácil me identificar, sabe? Assim, a minha infância não foi aquelas coisas, foi uma infância muito dolorosa, mas também abençoada por eu ter meus dois pais, minha mãe e meu pai do meu lado e do lado dos meus irmãos. Aí, o que acontece? Quando a gente era pequenininhos, assim, bem pequenos mesmo, aí morria uma criança, um anjinho. Então, quando morria uma criança, aí minha avó, minha mãe, aí falava, podia ser filho de quem fosse, sendo os vizinhos, né, que a gente conhecesse, as pessoas, mesmo que não conhecesse, minha avó, minha mãe sempre ia para visitar a pessoa que morreu, a criança, aí pedia pra gente, a gente era criança, e nas casas pedir rosa branca, bastante rosa branca, nós ia atrás, nós saía atrás de rosas brancas para enfeitar o anjinho que morreu. Então, sobre essas condutas, Deus de pequenininha mesmo, não tem como. E aí, o que acontece? Todos nós juntava a molecada, ia tudo pedir rosa branca para enfeitar a mesa que tá os anjinhos quando eles morrem, que é as criancinhas pequenininhas, né? E muitas das vezes, aí uns quando não tinha, por exemplo, aí morreu o anjinho, não tinha igual agora tem Cristo Reis, tem, né, que é da Silvana, do Marmita, tudo bem. Só que antes não tinha, aí as pessoas mesmo que tinham que enfeitar os próprios filhos para ser enterrado. Então era por isso que a gente procurava as flores que a minha avó e minha mãe pediam. E também, aí eles se reuniam, as famílias, muitos lembram disso, muitos podem relatar sobre isso, porque realmente é isso que acontecia antigamente. Aí eles faziam assim, quando não tinha assim o que servir para as pessoas que estavam velando, a pessoa que tá lá, que estava em cima da mesa, então os vizinhos juntavam e fazia chá, outros faziam uma sopa para dar para as pessoas que estavam ali e levava na casa para poder ajudar a família que tinha perdido o ente querido, que é o anjinho. Então, aí era assim, antigamente, o velório, sabe? Porque hoje em dia não, o velório é mais assim, antes era mais comunitário, porque um pensava na dor do outro.
Antes era mais, eu acho assim, porque quando morria, aí sensibilizava a rua toda, os quarteirões. Se fosse uma vila, sensibilizava a vila inteira, era sempre assim. Tudo que morria, a gente tinha que correr, procurar a rosinha branca. Quando era assim, defunto mais grande, defunto maiores, a gente pedia assim, rosas de tudo quanto é tipo, porque para ajudar. Então, agora não, agora tem crisântemo, essas coisas, mas não tinha não. A gente procurava flores para poder enfeitar a pessoa falecida para que fosse enterrada, fosse velada, depois enterrada. Então, era mais comunitário. Hoje eu não vejo isso porque morre alguém, por exemplo, porque já tem o Cristo Reis, eles já são próprios para essas coisas, sabe? Então não tem por que a gente correr atrás de flores para enfeitar a pessoa falecida. Mas antigamente era assim. E aí, você vê que antigamente eu achava assim que era mais real antigamente, por quê? Porque quando morria, todo mundo ali se reunia, todos. Fora isso, continuava se reunir. Hoje em dia, você só encontra as pessoas que é parente, que é pessoas que você conhece, só no velório. O lugar para você encontrar um parente seu que mora fora, longe, que é só no velório, só no velório. Então você não vê a pessoa no dia a dia, a pessoa não vai te visitar, pessoa agora tudo bem, né, por causa da pandemia, mas e anteriormente as pessoas elas eram para poder ter mais convívio uma com a outra. Por isso que eu falo que essa doença, gente, é para mostrar que Deus existe realmente. Porque se as pessoas não se reuniam, se as pessoas não se reuniam quando não tinha essa doença, agora pior ainda. Agora que a família ficou mais assim, isolada uma da outra. Então eu acho que as pessoas uma sente falta da outra, realmente sente, porque agora estão todas longe e muitas vezes quando mora longe tem condições de vir visitar, não vem visitar você nem uma vez por mês, nem uma vez por ano. Agora não pode vir nem um dia mesmo, porque agora é a pandemia. E por isso que eu acho que a gente um dia vai querer procurar a igreja e não vai achar a igreja aberta, porque não pode. Agora entra, pouca gente entra na igreja, assim, porque não pode ficar na igreja à vontade por causa da pandemia. Agora que os parentes se afastam mais ainda, agora que não pode mesmo um ver o outro, só vê assim, um olha pro outro pela internet, mas isso daí não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque é tão gostoso você estar perto de uma pessoa que você ama, que você gosta, abraçar, conversar, sabe? Contar as coisas que a pessoa passou, as coisas boas, as coisas ruins. Agora tá mais difícil para você ter esse tipo de contato com as pessoas, amada. Então, sabe, as pessoas quando não tinha essa doença, as pessoas poderiam se reunir no domingo, porque antigamente era assim. Antigamente juntava todos parentesco, assim, que era fim de ano. Aí no fim de ano era aquela alegria, todo mundo se abraçando, todo mundo trocando presentes, todo mundo, sabe, contando o que se passa, onde mora, assim. Era uma reunião gostosa. Aí, se você morava num sítio, matava um porco pra ceia de Natal, pra ceia do Ano Novo. Se morasse na cidade, você ia no mercado, o mercado vivia trubulado de tantas pessoas, porque fim de ano é assim.
Mas só que não é mais aquelas festas gostosas de antigamente. Não é mais, agora acabou isso. Então, por isso que eu falo pra vocês que agora não é nada mais é comunitário. Muitas pessoas estão sendo enterradas até sem os parentes dar o último adeus, porque não pode ter contato. Porque mesmo que você morre de uma doença, por exemplo, de um ataque cardíaco, é a Covid. Se você morre de outro problema, é a Covid. Quer dizer, você não pode mais ter contato, mas nem no velório mais agora. Se reunia no velório, agora menos ainda. Então, eu acho assim que as pessoas devem orar mesmo. Por isso que eu falo da oração. A oração remove montanha, montanha. A oração remove montanha. Como eu já disse. E realmente é isso que acontece. Você nunca deve parar de orar, porque a oração vai te levar, sabe, assim, vai te levar para um lado de que você vai, sabe, ter vontade de quanto mais orar, mais você ora, mais oração você quer, mais você ora, mais oração. Não só por você, pelos seus, pelas pessoas que precisam. E isso daí vai fazer com que você fique cada vez mais perto de Deus, porque todo mundo precisa ficar bem pertinho de Deus para que tudo mude, para que essa doença mude de uma vez, como eu venho falando, que essa doença, ela só veio para mostrar, para as pessoas sentir o amor que um tem pelo outro, porque realmente é o amor que um tem pelo outro, porque pelo menos você vai falar, não, poxa, eu tive a oportunidade de abraçar meu irmão, de abraçar meu tio, de abraçar minha tia, de abraçar as pessoas que eu amo, as pessoas que à volta de mim. Eu tinha a oportunidade para ir lá na casa, para ver meu sobrinho, minha sobrinha, e aí vai indo daí por diante, meus primos, minhas primas. Então, eu tive a oportunidade e eu perdi essa oportunidade. Por que eu perdi essa oportunidade? Por quê? Porque a gente, quando a gente deita, a gente não sabe, a gente deita, a hora que a gente levanta, aí a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso. Às vezes o parente até telefona pra você e fala, você não vai vir almoçar aqui, você não vai vir no domingo almoçar aqui, ou você vai vir no sábado, ou você não vem mais aqui, o porquê? Aí você sempre tem aquela desculpa. É porque eu tenho muito serviço, é porque eu tenho que lavar roupa, tenho que passar roupa, sabe? Tudo bem, você tem que fazer isso, realmente. Mas pensa bem, se às vezes não foi mais desculpa do que a realidade. Porque, olha, pensa bem, você tem que lavar roupa, você tem que passar roupa, você não poderia ter deixado um pouquinho isso do lado? Para ir lá visitar o seu ente querido, para ir visitar as pessoas que você ama, para poder, sabe, ter aquele aconchego, aquela alegria na família, que às vezes faltou sua presença ali, e aí você deu mil desculpas por causa do serviço. Porque na verdade, a gente tem que fazer serviço, mas a gente morre, o serviço fica. Minha avó falava isso. A gente morre, o serviço fica. Então, dá um tempinho para aquela pessoa que precisa de você. Dá um tempinho. Se agora não tem como você dar esse tempinho, né? Lógico, é tudo pelo telefone, não é a mesma coisa. Não tem como você ver a pessoa, tocar na pessoa e, sabe? E saber que a pessoa tá ali realmente. Porque agora tudo bem, agora você tem todo o tempo do mundo para fazer o serviço, desfazer. Você pode limpar toda a casa novamente, desfazer tudo, limpar de novo, depois você limpa de novo, depois você desfaz, limpa tudo de novo, porque vai dar tempo suficiente por causa da pandemia. Porque agora você não pode mesmo visitar, agora você não pode. Agora realmente já não é mais desculpa, é a realidade. Então é por isso que eu tô falando pra vocês que muitas vezes foi mais a desculpa do que outra coisa. Se você não pode ir visitar um parente seu, é porque realmente, olha, e agora com essa doença?
Agora todo mundo com medo dessa doença, por quê? Porque essa doença realmente ela mata. Não tem como você falar que ela não mata. Teve bastante gente assim, pessoas que jamais se pensava, não, essa doença aí ela é fraquinha, imagina, não vai acontecer. A pessoa morreu. Pessoas que jamais se pensava que poderia pegar essa doença, que poderia morrer com essa doença. Porque agora você acha o quê? Você acha que agora você fica em casa, se escuta o barulho, se você tem filhos morando com você, só dos filhos. Se você mora no sítio, é só grilo, sapo e malemar sua família. Porque os jovens hoje em dia eles estão tudo conectado, tudo com o celular na mão. Ninguém quer saber de pai e mãe, ninguém quer saber de falar com pai e mãe. Para eles essa doença tanto faz. Essa doença eles não vão nem ver passar quando passar. Porque eles ficam conectados o tempo todo em internet, conversando tonteira ou jogando conversa fora, às vezes não falando o que se aproveita, às vezes, porque olha, a gente dava benção, eu dava benção pro meu pai, pra minha mãe para dormir, quando eu ia sair, porque a benção é importante nas nossas vidas. Eu dava benção pra minha avó, dava benção pro meu avô, eu dou benção pros meus tios, porque eu nunca vou deixar de dar benção para os meus tios. Porque quando eu ver meus tios, eu dou benção porque eles me abençoam. E abençoa a gente sim, porque você fala, benção tio, Deus te abençoe minha filha. Fala para outro tio, benção tio, Deus te abençoe minha filha. Você fala para um vô, uma avó, benção, avó, Deus te abençoe. Benção, avó, Deus te abençoe, minha filha. Quer dizer, Deus tá te abençoando o tempo todo pela boca dos meus tios, das minhas tias, pela boca dos meus avós, pela boca dos meus pais. Mas eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais vô, eu não tenho mais vó. Mas eu não esqueço, eles me abençoavam o tempo todo. Que eu dava a benção para eles ao acordar, ao deitar, sabe? Quando eu fosse sair. É a coisa mais gostosa do mundo, da vida. Quem viveu esse tempo que o pai e a mãe ensinavam a pedir bênção, quem viveu sabe que é a coisa mais gostosa da vida. Não tem coisa melhor na vida do que você ser abençoado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, pelas suas tias. É a coisa mais gostosa. Meus filhos, eu ensinei a dar bênção. Eles dão bênção, sabe? Porque assim eu acho que é o certo. Porque o correto é os pais estar sempre ensinando o que aprendeu. A gente passando, como eu já disse, de geração em geração assim. E nunca perdi o foco disso, nunca vou perder também, né? Porque ainda, olha, eu vou contar umas historinhas pra vocês também, porque eu preciso contar. Tinha, lá em Minas Gerais, tinha um casalzinho, né, de velhinhos, eles eram bem antigos, né? Então, esses velhinhos, eles ficavam sentados no alpendre da casa deles. Aí era um sitinho que eles tinham. E aí eles viram um senhor que vinha vindo, né? Esse senhor vinha vindo. Aí depois daí o velhinho olhou pra velhinha e falou, ô mulher, é um homem que vem vindo ali? Ela falou assim, é um homem sim, marido. Ué, mas onde ele vai indo? Eu não sei, marido. Aí depois daí ela pegou e falou assim pra ele, ai, ele vai indo aonde será? Aí o marido falou assim, pera lá. Abriu a porteira, eles viram ele abrindo a porteira. Aí, é o compadre Manel. É o compadre Manel. O que ele vem fazendo aqui, o compadre Manel? Aí depois, né, ele pegou e continuou andando pro lado deles, né, do alpendre, que é onde eles estavam. Aí a hora que chegou lá, aí a senhorinha pegou e falou assim,
Ai, compadre Manel, que satisfação. O senhor não quer tomar um café com nós? Comer umas bolachinhas? Porque eles são assim mesmo, né? Eles são bem... mineiro são bem, sabe? Eles gostam muito, assim, das pessoas quando vai na casa deles. E aí eles gostam de receber, tanto eles recebem muito bem. Aí depois daí o compadre Manel pegou e chegou lá, tomou café, comeu umas bolachinhas. Aí depois daí o senhorzinho, que é o marido da senhora, falou assim, mas compadre Manel, que mal me diz, o que o senhor veio fazer uma hora dessa aqui em casa? Aí ele pegou e falou assim, ai, agora eu lembrei, compadre, agora eu me lembrei. Sabe, o senhor comprou um cavalo de raça? Comprei. Diz que é um cavalo de raça, faz tudo, né? Faz. Simplicidade deles, né? Aí, então, sabe, é que de longe eu vi no celeiro, assim, uma faísca de fogo. Peraí, antes ele falou, cavalo fuma? Ele é de raça, ele fuma? Ele falou, não, por quê? Porque é que de longe eu observei uma faísca de fogo e daí lá no celeiro. Aí, olha, ele tinha esquecido de falar, porque eles são tão convidativos, né? E aí ele tomou café, comeu e ele esqueceu de falar. Quando foram ver, pegou fogo em tudo, no paiol inteirinho, inteirinho, inteirinho. Então, pra ver, quer dizer, lá em Minas Gerais, eles são mesmo tudo assim. Eles são pessoas que você chega na casa deles, você entra pra porta da cozinha, da sala, sai pra porta da cozinha. E eles são pessoas que eles te tratam muito bem. Lá eles são assim mesmo. Porque tanto que a gente teve amigos e tem amigos que é mineiro, que olha, não tem pessoas melhores pra amizade da gente do que os mineiros. Você chega na casa deles, eles podem estar fazendo almoço, eles querem que você almoça com eles. Se eles estão fazendo janta, eles querem que você janta com eles, sabe? E também eu sempre chamei eles para vir na minha casa, porque eles são demais, são pessoas muito agradáveis, pessoas que a gente gosta muito de conviver com eles. Então, e aí também, aí eu acho assim, o que eu tô falando, né, com vocês, muitas vezes vocês falam assim, mas só que tem um detalhe, né? Eu oro sempre, tá? Você ora, mas você tem que orar mais ainda. Porque muitos ora, eu sei que ora, mas tem muitos que fica muito conectado na internet. Então, tem que pedir para Deus, sabe? Todos têm, porque tem um monte de gente que tá orando, que eu sei que tem gente na oração para acabar com essa pandemia. E se Deus quiser, essa pandemia ela tá enfraquecendo, se Deus quiser. Fala assim que ela tá mutando, mas eu acredito que logo ela sai de série, porque ela tá acabando com as famílias, né, do mundo inteiro, né? Então elas estão acabando com a família. E sabe, e também tinha um senhor que ele tinha mania de... Ele não gostava de orar. Ele gostava de viver a vida dele perigosamente, não estava nem aí. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de que um dia ele foi, assim, numa praia, e lá na praia ele adormeceu e ficou lá na areia. Aí ele levantou, aí, só que ele passou por bastante tribulação, bastante. Aí toda vez que ele olhava assim, ó, ele ficava na praia, ele estava perdido, então ele andando assim, ele via o sinalzinho, ele via o sinalzinho de Deus, ele via todas as marquinhas do pé de Jesus, ele via na areia, toda a marquinha do pé de Jesus. Aí teve um tempo que aí ele, sabe, passou por coisas piores. Aí depois ele foi novamente lá na praia e falou, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou mais pra cidade, porque pra mim a cidade não tá sendo boa coisa não. Aí
ele pegou e começou, sabe, blasfemar. Ele falou assim: Jesus, toda vez que, assim, quando eu tô assim, passando por coisas boas na minha vida, não tão ruim, eu vejo só as marcas dos seus pés, sabe? Eu vejo a marca dos meus pés e a marca dos seus. Toda vez. Só quando eu passo por coisas ruins, que eu não vejo a marca do seu pé. Aí Jesus pegou e falou assim pra ele: olha, meu filho, toda vez eu estou com você. Você vê as marcas do meu pé, realmente. Mas as coisas piores que você passa na vida, eu não tenho por que andar atrás de você. Eu te carrego no colo. Então as marcas que você vê na areia é as minhas marcas. Porque você precisa mais de mim. E quando você precisa mais de mim, que eu te carrego no colo. Então, as minhas marcas realmente que você vê no chão, a pegada da areia. Sabe? Então, é isso que eu tô falando pra vocês, que toda oração, por exemplo, nós passamos por coisas boas, porque um monte de gente passa por coisas boas e ruins. Porque tem isso na nossa vida, coisas boas, nós temos os momentos bons e os momentos ruins. Então, o que acontece? Os momentos bons, Deus está caminhando conosco, sabe? Tá junto com nós. E os momentos ruins, Ele carrega nós no colo, nós só vê a pegada dele, sabe? Então, a gente também tem que pensar que Jesus, ele não fala só com a gente. Quando é para ele, sabe, amenizar nossas dores, ele vai amenizar. Quando é para pessoa, às vezes, carregar seu fardo e ter aquelas dores mais fortes, às vezes você fala: mas eu tenho esses problemas meus, é tão difícil para mim. É difícil para você, eu sei que é. Porque nada é fácil nessa vida. Nada é fácil. Então, agora, se você for bem retomar a sua vida, você vai ver que antigamente a gente não lavava roupa num tanque, a gente não tinha um tanquinho, a gente não tinha uma máquina de lavar nada. Era tudo numa tábua no rio, esfregando a roupa numa tábua no rio. Não existia bombril, era carvão que areava as panelas. Minha avó contava, minha mãe, areia que areava as panelas. E para você colocar uma panela no fogão de lenha, você tinha que passar barro na panela em volta para não grudar o carvão, para sair fácil, porque não existia bombril. Hoje em dia nós tem tudo na mão. Nós tem tudo na mão. É que as pessoas, quanto mais fácil as coisas vêm pra gente, mais fácil ainda a gente quer. Não é assim. Não é, a vida não é assim, um mar de rosa todo tempo. A minha mãe, ela lavava a roupa na tábua de lavar roupa, lavava a roupa e igual ela falava, olha, alimento, sabe, muito pouca pessoa tinha alimento assim e dinheiro para comprar, era tudo plantado, trocava alimento, quem plantava arroz, trocava com quem plantava feijão, saco, quem plantava e agora animais no quintal para comer, para matar e comer, é o que tinha de balde, porque todos criavam, sabe? Era carne do quintal. Porque hoje em dia você vê que a carne de frango não é mais a mesma, sinceramente. Toda borrachuda. Antigamente se comprava, até frango de granja que você comprava, valia a pena. Porque esse negócio de soro acabou com as carnes. Os câncer veio mais por causa das carnes cheias de soro, sabe? Então você tem que pensar que hoje tá tudo na sua boca, tanto a internet. Quem ia imaginar que antigamente assistia novela pelo rádio? A minha avó, toda vez que ia passar novela no rádio, a minha avó falava: fica quietinha para nós escutar. Eu escutava novela no rádio com a minha avó. Eu escutava novela no rádio.
Você não via a imagem da pessoa, você só ouvia a pessoa narrar, sabe? Então, a minha avó, ela chegava na hora da novela dela, ela queria ouvir. E televisão era branca e preta. Agora que veio as televisão mais moderna, e foi indo, foi modernizando, foi modernizando. Mas antigamente não era assim. Para escovar os dentes, você escovava com carvão. Com carvão. Aí quando os outros falam assim, ah, mas carvão tira o esmalte do dente. Eu não acredito nisso. Porque meus tios escovavam com carvão, os dentes é branquinho. E não perdeu o esmalte do dente. Eu perdi os dentes, sim. Por causa dessa doença, Deus que me perdoe, misericórdia, dessa diabetes. Que eu tive, essas doenças eu tive por causa que é emocional. Aí eu preciso arrancar todos os dentes, sem ter nada, pelo fato de que essa doença me atacou depois que eu tive perdas. Então, os dentes, os de baixo mas os de cima precisou arrancar tudo. E os de baixo só não arrancou porque teve espaço para sair tudo sangue, que tava parando tudo sangue na parte de cima da minha boca. Então aí foi emocional. Aí a diabetes subiu, eu não sabia que eu tinha diabetes. Eu tava com diabetes, eu tava com pressão alta, eu tava com tudo, eu tô com tudo. Agora, problema no joelho, o joelho meu ele é arrebentado, sim. Eu ando arrastando, tem hora que eu não consigo andar, eu paro, fico quietinha. A hora que dá, eu ando, queima tudo as minhas pernas. Minhas veias da perna estourou a maioria. Então, sabe, só que Deus é pai, Deus não é padrasto. Eu sei que eu não tenho mais condições de ficar mais do jeito que eu era. Acabou, porque acaba, né? Tudo se acaba. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Não tem mais condições. Minha perna é, no dia a dia, tomar um remedinho pra conseguir dormir ou cortar fora, porque não tem solução pro problema da minha perna mesmo. Só que eu não vou culpar Deus, eu não vou culpar ninguém não, porque é a gente que sabe, tudo que acontece com a vida da gente, é a gente que procura. Realmente. Porque quando eu trabalhava lá, que eu arrastava assim, porque tinha que trabalhar com carrinho de fibra, essas coisas. Quando eu trabalhava lá no hospital. Então, o que aconteceu? Destruí o resto que me restava das pernas. Só que mesmo assim, eu não vou condenar ninguém. Pelo contrário, eu acho assim. Minhas pernas vai continuar assim? Vai. Até uma hora. Mas se Deus quiser, porque ela queima bastante. Uma hora, se não vir a cura, mas eu acredito que me protege de pé. É Deus que me protege, que me coloca de pé sempre. Eu agradeço Deus porque ainda estou andando, mesmo arrastando a perna eu ando ainda. Mas só que é a gente que procura, porque mesmo eu parei, não podia mais continuar, mesmo assim eu queria, porque queria lutar com a vida, não queria nunca deixar faltar nada para os meus filhos, para netas que a gente cria. Então eu sempre, então eu tenho que arcar com as minhas consequências. Foi eu que procurei. Parar de trabalhar não tinha como, nem jeito, porque não tinha, nem se eu quisesse. Porque eu lembro que quando eu era criança e a gente era muito pequenininho, aí teve uma vez, ninguém tem culpa, mas eu fiz isso assim, lá, a minha mãe passando necessidade, muita necessidade, e a dona Leontina, ela era cozinheira do Lar São João Bosco, a dona Maria era lavadeira, é que eu amo as duas, né, lógico. Eu sempre gostei de ajudar a dona Leontina na cozinha, e tava faltando, não tinha nada para comer, as panelas tudo de bruço. Aí a dona Leontina pegou, catou um fígado, falou assim pra mim, o fígado tava já danificado. Aí eu peguei esse fígado, aí eu pus numa sacolinha, abri um buraco, enterrei até na hora de eu ir.
porque eu fiquei com vergonha de falar, não falava nada. Aí eu peguei, depois catei esse saquinho de fígado, tinha um monte de água dentro da sacola, tava cheio de água, o fígado tava verde, mas não tinha nada para comer. Aí eu cheguei lá, minha mãe pegou e fez esse fígado, nós comeu, quase morremos de tanta diarreia, mas nós não morreu. Então eu falo assim que aí a dona Leontina morria de dó, porque eu sempre gostei de ajudar na cozinha, de ir na capela, de oração. Então a dona Leontina falava assim pra mim: vai dormir com as crianças, porque tinha hora que as crianças dormiam. Eu falava que não, que eu queria ajudar ela. Ela sabe, ela me conhece, a dona Leontina. A filha dela trabalha na escola de servente, a Luísa. Mas ela sabe. E eu não tenho vergonha de falar. E como eu mesmo disse, se é pra fazer qualquer coisa pra ajudar meus pais, se você não roubar, sabe, não fazer coisa errada, ela mandou jogar. Eu falei, eu vou falar pra ela que eu vou levar, eu tenho vergonha, né? Porque assim é chato isso, mas aí depois daí eu peguei e levei fígado verde. Mas e aí quando o Chico do Rei da Roupa Feita ajudava minha mãe, porque era muito filho, ele dava roupa pra nós, assim, sempre ele deu roupa pra nós, sabe? Eles são amores, pessoas, porque realmente eles ajudavam muito a minha mãe. E quando os bandidos pegou meu pai, que a dona Assunta, que eu nem falei o resto pra vocês, que a dona Assunta falou: Madalena, ó, como é o seu nome? Eu falei Madalena, né, quando eu fui pedir, que eu tava pedindo, que ela falou que é melhor eu trabalhar. Ela me deu emprego, eu fiquei na casa dela, cuidou de mim. E daí, sabe, ela me ensinou bastante coisa boa. Ela é uma mulher que vale ouro mesmo. Eu amo ela muito, 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 como se fosse minha mãe, porque ela cuidou de mim. Ela que cuidou de mim muito. Ajudou muito a minha mãe, grávida da minha irmã caçula. Ela ajudou com cesta básica. Ela dava o meu salário para minha mãe, quer dizer... E eu tava ainda aprendendo a fazer serviço. Na verdade, ela me ensinou. Porque eu não sabia, ela que me ensinava. Você acha, se trabalhar na casa das pessoas, as pessoas... E ela teve paciência comigo, ela teve muita paciência. A dona Assunta, ela é a pessoa que eu mais amo muito mesmo ela. Nunca vou esquecer dela jamais na minha vida. Não tem como ver ela assim, mas eu amo ela muito, 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 muito. Porque ela tinha o Júlio César, a Maria Helena, ela tinha a Sônia, que morava com a avózinha em Santo André. Então, ela é uma pessoa que cuidou muito de mim. Eles eram adultos, era só eu de criança. Ela pôs eu na escola novamente. Ela me ajudou muito. Ela me ajudou. A dona Leontina, que é um amor que eu amo também, que eu não esqueço dela nunca. Dona Maria, sabe? Igual lá no hospital. No hospital, a dona Gila, as pessoas, a dona Luzinete, a Débora, ela tinha o jeitinho dela, mas eu gostava muito. Eu amo o jeitinho dela porque ela é uma pessoa muito dedicada. Tem bastante gente que eu amo naquele hospital. Muito. Dona Aziza, todos. Mas todos, porque quando eu entrei, sabe, elas foram assim, elas me aqueceram, como se diz. Então foi tudo pessoas que eu levo pra minha vida toda. Tem uma até que é madrinha da minha netinha que eu crio. Então todos são pessoas que, sabe, que me ajudou muito no meu caminhar. O que eu passei, o que eu sofri, olha, eu tive muitos amigos que seguravam na minha mão. Eu poderia tropeçar, mas eles estavam sempre comigo, me protegendo. Muitos estavam sempre comigo, tanto que eu trabalhei, teve uma época que eu servi cafezinho antes de entrar no hospital, eu servi café na mensagem, sabe? E eu levo na vida aqueles pessoal da mensagem, porque a Ângela Guarda que me colocou no hospital.
E ela, nossa, a Malu, misericórdia. Ela levou até minha filha no médico já, minha filha que faleceu, a Malu. Ela e o Gabriel, eles levaram a minha filha. Eu fui trabalhar no hospital e eles que levou minha filha pra mim no médico, que ela precisava, por causa que ela tava com problema no osso, né? Então daí ela que levou ela, o Gabriel. E o Kaká, que era o ex-marido da Malu, ele morava perto da casa da gente. E minhas filhas ficavam fazendo arte, as duas, a Michelle e a Suelen, a que faleceu. O Kaká não podia tomar refrigerante, né, porque ele tinha diabetes. Aí a Malu ia trabalhar para a rádio, aí o Kaká chamava as minhas filhas, aí elas iam, vai lá pro tio buscar uma guaraná, e ele não podia tomar. Aí depois a Malu, mas vocês duas é arteira, mas era. As duas iam buscar guaraná pro Kaká. E, quer dizer, tem um monte de gente. Nossa, o que tem de gente, amigos da gente, que pra mim esquecer é muito difícil. E muito menos nas minhas orações, porque estão todos nas minhas orações. E, sabe, gente, eu acho assim que a gente tem mesmo que ter bastante amigos, porque olha, se não fossem os amigos da gente, muitas vezes a gente não seria nada. Que muitos amigos, eles não fecham a porta para você de forma alguma. Tá sempre com a porta aberta para você, para te receber a hora que você chegar. E eu falo assim que a minha casa também tá de porta aberta para todos os meus amigos, jamais. Eu não quero nunca perder meus amigos, não quero perder as pessoas que eu amo. Porque eu acho que eu sou uma pessoa, eu não nasci em Taquaritinga. Eu não nasci. Mas eu sou filha de Taquaritinga desde pequenininha, que eu vim pra cá de pequenininha. Então eu conheço muita gente mesmo, sabe? É que as pessoas, assim, eu nunca quis, assim, quando eu entrava para trabalhar no emprego, eu não queria só trabalhar no emprego, eu queria amizade das pessoas, porque as pessoas, elas, sabe, elas fazem parte da nossa vida no dia a dia. Não só trabalho, eu trabalhava, mas também eu tinha amizade com muitas pessoas, muitas, que não deixo mentir. Então eu sou assim, eu vou fazer o quê? Mas agora, a única coisa que eu tenho que fazer é erguer a cabeça e orar mesmo, porque é o que eu tenho que fazer, é o certo, e que todo mundo deve fazer também. E daí, gente, aí outra vez eu conto mais um pouquinho de mim, porque eu já falei demais, vocês também têm as obrigações de vocês. E a minha prima, que é a minha prima Cláudia, ela não é minha prima, ela é uma irmã, porque eu amo ela muito. Bom, meus primos chamam eu de tia, porque eu amo muito eles. Não tem como não ser tia deles, porque eu amo muito. Ela fala que ela me vê direto, ela me assiste, ela mesma fala. Mas eu amo aquela menina lá, olha, ô lutadora, aquela lá cuidou da minha avózinha, foi ela que cuidou. Ela que ajudou a cuidar da maioria dos meus primos, ela foi mãe. Vocês não viram que essa menina sofreu, que ela passou, porque ela cuidou muito, sabe? Meu tio João, que eu amo, eu tenho saudade dele. Eu falo que eu tenho um morro de saudade daquele tio meu, porque minha mãe também era muito apegada com ele, era o filho mais novo da minha avó. Mas ele vira e mexe, ele tava aqui em casa. E eu amo ele. E a minha prima, ela cuidou da minha avó, levava minha avó no médico, abandonou o serviço dela para cuidar da minha avó. Então ela é uma pessoa muito especial. Eu considero ela uma pessoa muito especial, muito mesmo, sabe? E eu nunca vou esquecer dela, nunca, nenhum momento eu esqueço dela. Nas minhas orações ela tá 24 horas, ela e as irmãs dela.
que a vida dela não foi fácil também, não. E não foi só ela, não. A Isildinha também. Cuidou da minha tia com câncer. E a Isildinha falava assim que toda vez que ia pegar a mãe dela, quebrava assim. Ela, conforme pega o osso, quebrava. No fim, ela mesma pediu para Deus, porque não tinha o que fazer, porque minha tia estava sofrendo muito. Minha tia amada, né? Porque ela era muito amada, minha tia. A Nezinha era muito amada. E a Zildinha é uma menina de ouro. Ela cuidou muito da mãe dela também. A mãe dela ficava lá e a Pota também. Pota é o modo que a gente fala carinhoso com a minha prima, a Cláudia. Ela não saía da casa da minha prima Zildinha pra ajudar a cuidar da minha tia. A minha tia Maria, tadinha, ela também vinha na minha casa visitar minha mãe. A minha tia Maria é uma pessoa que, olha, aquela lá, ela também, Deus fez a chave e jogou fora dela. Fez ela, jogou a chave fora, porque ela é muito, 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 muito boa. Que ela lá nunca abandonou minha mãe de forma nenhuma também. Então, eu só tenho que agradecer, né? Nesse mundo eu tenho muita gente para agradecer, porque são todos os que cuidaram dos meus pais, cuidou da minha avó, e eu agradeço vocês.